Olá, boa noite. Eu sou Lúcia Zanelli. Bem-vindos a mais uma live do blog Sintonia SP. Segundo dados da pesquisa Ipsos, 63% dos brasileiros são felizes, apesar da pandemia do Covid-19. Então, para falar sobre felicidade, o que é a felicidade para você? Né? Vocês sabiam que existe um ranking de felicidade? Oi, doutor! Oi, Lúcia, tudo bem? Como é que você está? Bom, obrigado aí Tô bem, pela graças a Deus. por mais uma participação no seu programa. Que você continue com essa simpatia, com essa competência, ainda mais numa época tão complicada que todos nós estamos vivendo, né? Estamos sim, doutor. Afinal de contas, o que é a felicidade? Bom, complicado, né? Eu acho que quando a gente fala em felicidade, Lúcia, é muito importante a gente ter sempre duas esferas de pensamentos, duas correntes de pensamentos ali diferenciadas. Primeiro, é importante a gente avaliar a condição neuropsiquiátrica da pessoa. Isso é muito importante, tá? E depois a condição psicológica. Na condição neuropsiquiátrica, ou só a condição psiquiátrica, a gente examina como é que está o nível de serotonina dessa pessoa. Se essa pessoa tem um nível alto de serotonina, ou se ela tem um nível muito baixo de serotonina. Isso é muito importante. Depois desse nível de serotonina, a gente tem que ver se essa pessoa tem alguma classificação mental contraprodutiva à própria questão da felicidade, como, por exemplo, um transtorno depressivo, ou um próprio transtorno do humor, ou um transtorno de bipolaridade, por exemplo, porque aí o próprio aparelho mental vai atuar contra a pessoa, no sentido dessa pessoa não poder ser feliz, porque ela tem químicas cerebrais que impedem ela ser feliz. E não só essas químicas cerebrais que impedem essa pessoa de ser feliz, como elas atuam como um coringa totalmente contraproducente na própria manifestação diária dessa pessoa. Então, ela não consegue estar bem no ponto de vista pessoal, ela não consegue estar bem no ponto de vista amoroso, relacional, profissional. Então, assim, é uma pessoa que vai ser autossabotada por ela mesma. Então, essa condição psiquiátrica ou neuropsiquiátrica, ela é muito importante, porque são justamente esses níveis de hormônios cerebrais que vão descarregar a dopamina, a serotonina, a ocitocina, né? E a gente, quando fala em saúde mental, é muito importante a gente ter essas configurações em mente, que é coisa que os terapeutas não conhecem, eles desconhecem. Né? Não é fazer um cursinho de 6 meses no Mobral, né? É fazer uma faculdade de medicina ou uma faculdade de medicina com especialização em psiquiatria ou em neurologia, ou uma faculdade de psicologia que você vai ter todas essas disciplinas lá. Então, é muito importante a gente ter essa noção neuropsiquiátrica para determinar a felicidade. Já na condição psicológica, é importante você ver se você não é ali abatido pelas questões do meio externo para o meio interno. Então, por exemplo, se você, hoje em dia nós estamos vivendo um estresse pandêmico, né? Um estresse puramente pandêmico. E esse estresse puramente pandêmico, ele tem todos os mecanismos do mundo para deixar a pessoa infeliz, mesmo que ela não tenha um problema de serotonina, entendeu? E aí é totalmente medicamentoso. É interessante a gente falar isso pelo seguinte, porque você aí, se você tiver uma questão psiquiátrica e psicológica simultaneamente, uma vai influenciar na outra. E quando há um componente externo, esse componente externo, ele vai ser muito salientado nesse sentido de desenvolver realmente essa não felicidade, né? Porque a felicidade mesmo, o Luciano fala para todos os seus ouvintes aí, todos os seus telespectadores, a felicidade é composta de momentos. Ela não é numa linearidade. Seria muito bom se fosse numa linearidade, né? Mas nós estamos vivendo uma época completamente anômala, completamente diferente de tudo aquilo que foi prescrito, lido, receitado, até nos compêndios de psiquiatria, de psicologia. Não existe nada na literatura médica do que o mundo está vivendo hoje, né? Então, é muito difícil. Você hoje, para ser feliz, você tem que ter um exercício mental
um exercício de força mental assim, absolutamente muito forte, muito contumaz ali, de você realmente conseguir exercer essa felicidade. Não só pelas deficiências químicas cerebrais, mas também pelo esse estresse pandêmico que é constante, que não para. Né? Porque Sim. enquanto todos nós não fomos parados de ser bombardeados pela pandemia, o que vai acontecer? Essa felicidade, o sentimento de ser feliz vai ser muito complicado, porque o próprio inconsciente não deixa. Não deixa, né, doutor? Porque às vezes você vai até se sentir culpado por estar feliz enquanto tudo, o mundo está caindo à sua volta, né? Isso que você falou é uma questão do inconsciente, é uma percepção totalmente inconsciente da parte psicanalítica, está corretíssimo. Eu ia falar isso daqui a pouquinho, mas você já se adiantou. E o que acontece? Então, exatamente, porque ninguém tem culpa de nada. Então, se você realmente conseguiu ser feliz, né? Eu vejo muito, assim, uma coisa que eu vi muito, muito ao longo da minha carreira, especialmente há uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, 12 anos atrás, eram mulheres que eram insatisfeitas porque elas eram felizes no casamento e a mãe não era junto com o pai. Entende? E ali entra muito mais do que os próprios compostos químicos cerebrais, da serotonina e de todos os outros neurotransmissores, né? E muito mais do que a própria parte psicológica, porque a pessoa se sentia culpada por ser feliz. Poxa, mas eu sou feliz, minha mãe não foi no casamento. Independente da mãe estar casada ou separada. Então, essa culpa, que era uma culpa muito focalizada, que era uma culpa muito determinada ali, muito restrita, hoje ela está mundialmente ali, nas pessoas de bem, evidentemente. Claro que não é uma culpa percebida, mas é uma culpa totalmente manifestada pelas instâncias superiores do inconsciente, aonde você, nossa, eu estou feliz, mas o mundo inteiro está morrendo, eu estou feliz. Né? Seja porque você casou, ou seja porque você não tem que ir sair para comprar o pão com manteiga na padaria, que virou uma coisa, né, tão perigosa, e mesmo que você tenha dinheiro para comprar o pão com manteiga, virou uma aventura perigosa. Então, essa culpa também é uma outra manifestação desse vírus assassino, porque ele é um vírus que ele extrapola o âmbito pulmonar, né? Ele vai para, além dele ser atmosférico, ele é um vírus que ele pega todas as instâncias, conjugais, sexuais, econômicas principalmente, né? Tudo aquilo, psicológicas, psiquiátricas, neurológicas, é um vírus que pode aumentar um estado depressivo de uma pessoa, um estado ansioso de uma pessoa, principalmente e nós estamos vivendo, infelizmente, no Brasil, uma desorganização muito grande em relação a vacinas, em relação a uma série de coisas, sem fazer política aqui, né? Sim, sim. Claro, não é esse o objetivo, nem a meu mote, inclusive, mas, na realidade, nós estamos vivendo uma desorganização muito grande. Eu Nossa, tá acompanhei, terrível. sim, eu acompanhei um psiquiatra americano falando agora, acho que um mês e meio atrás, e ele falou que a projeção para o Brasil sair começar a sair, seria 18 meses. Muito tempo. 18 meses a partir do momento que as vacinas começarem a efetivar. Eu não saberia te dizer se esse tempo já está correndo. Se ele não estiver correndo, então a gente pode calcular o final do ano que vem. Para os Estados Sim. Unidos, a projeção para os Estados Unidos, o CDC americano, né, que é o Centro de Disease Control, o Centro de Controle de Doenças e tal, que é um órgão muito importante, fantástico ali, ele projetou para os Estados Unidos uma melhora pandêmica em massa a partir de janeiro do ano que vem. Tá? E para o Brasil, realmente, a gente tem uma diferença ali de pelo menos ali quase um ano né, atrás. Então é muito triste. Então, nesse tempo, nós temos que nos cuidar, nós temos que nos proteger, e ao mesmo tempo que você faz isso, você consegue emitir partículas de felicidade por você estar menos apto a receber o estresse externo. Porque esse vírus, ele ataca a felicidade de todas as pessoas, e Todo especialmente mundo. a felicidade relacional. Você tem os casamentos destruídos, as próprias relações destruídas por causa desse vírus. Então, ser feliz no momento virou um artigo de luxo. Entende? É Sim. um artigo altamente de luxo, onde
você não consegue ser feliz. Porque você não tem sossego. Não. Você sempre fica sabendo de um amigo seu que ficou doente, né? Sim. Na outra empresa que eu trabalho, doutor, já morreram 4 pessoas. 4 pessoas. 4 pessoas foram que as Triste pessoas já isso, ficaram mesmo doentes. que fosse uma, mesmo que fosse uma, né? Então, E aí fica difícil, né, doutor? E outra coisa, por exemplo, você sai na rua, né? tá? Você tem uma necessidade de sair para a rua. Só o fato de você ver todas as lojas, comércio, tudo fechado, com placa de aluga-se, muita gente na rua pedindo esmola. Se você tem um pouco de empatia, fica difícil ser feliz, né, doutor? Não, não tem como, porque, veja, você vê aquilo, é uma manifestação de tristeza absoluta, né? É uma manifestação sumária de tristeza. Esse que é o problema. Então, eu acho que você não consegue, você vai ficar... Aí é uma culpa muito consciente, é diferente daquela culpa inconsciente que a gente falou agora. De você estar feliz e ao mesmo tempo poxa, eu estou feliz, mas é uma culpa que a culpa inconsciente por você estar feliz é uma culpa que você demora para ser percebida. A culpa consciente pela visão, pelo estímulo externo é imediatamente visível e aí é mais complicado. Então, na realidade, o grande problema, Lúcia, é essa visualização das lojas quebrando, das pessoas tendo dificuldade, a própria dificuldade de você estar... É triste. Veja, o ano passado, quando começou a pandemia, em março, eu como sou, acho que você também, se eu não me engano, nós temos ascendência italiana, né? Você tem ascendência italiana? Sim, Então, sim, meu eu pai e minha também. mãe. Desculpa, o quê? Meu pai e minha mãe são italianos. Então pronto, não preciso falar mais nada. Você fala? Fala um Mais ou pouquinho. menos. Tá bom. Então, na realidade, veja, na realidade, Lúcia, o que acontece? Eu vendo aquelas cenas, né, minha avó era italiana, eu vendo aquelas cenas na Itália e me rasgava a alma. Né? Quer dizer, essas cenas Sim, não tinham chegado aqui no Brasil ainda. Né? Depois chegaram nos Estados Unidos, mas depois aqui. Então, esse tipo de cena, ele mina a nossa capacidade de ser feliz quando você tem empatia com o outro. Se você é uma pessoa totalmente ali se você é uma pessoa ali totalmente desencanada, se você é uma pessoa totalmente fora do contexto, você não vai ali emitir algum tipo de sinal de compaixão, né? sim. Agora, o ser feliz hoje virou, como eu te falei, virou um artigo de luxo, não só pelas questões que ultrapassam as questões mentais ali, cerebrais, químicas e até psicológicas, mas diante de uma realidade que a gente está vivendo. Então, os momentos que as pessoas podem realmente ser felizes, eles precisariam ser desfrutados ao máximo, tirando a culpa como realmente o principal vetor ali negativo. Então, porque antes, doutor, as pessoas, né, com as redes sociais principalmente, as pessoas ficavam muito olhando a vida alheia, né? E havia, antes da pandemia, e havia muita comparação. O jardim do vizinho sempre era mais verde. É Especialmente no evidente, Instagram, né? Especialmente no é. Instagram. E outra coisa, o senhor, a pessoa nunca vai mostrar a infelicidade dela numa rede social. Com Jamais, algumas jamais. exceções, Não. jamais. Então ficava aquela A não ser, comparação, né? desculpa cortar lá, a não ser que ela quer fazer um pouco de mídia. Quer fazer um pouco de, É, ela quer causar um pouco, quer fazer um pouco de mídia. Se não for esse o objetivo, esquece, não tem como. esquece. Agora, Uhum. antes disso, né, de tudo isso, eu via muito disso. E aí tinha muito essa comparação. Então as pessoas ficavam muito infelizes porque fulano estava numa festa e ele não estava viajando e não estava. E com a pandemia, foi o que o senhor falou, a gente tem que começar a desfrutar dos momentos de felicidade com que você tem. Claro, porque existe uma coisa também. Esse vírus, ele faz algumas pessoas ter algumas associações inconscientes totalmente não compatíveis com a questão da felicidade, aonde por que o meu vizinho pegou e não teve nenhum sintoma,
e por que que eu peguei e tive sintoma pior. Então, elimina esse tipo de questão também, né? Limando ali Está a acontecendo capacidade. isso? O quê? Está acontecendo Já isso? peguei alguns casos assim. Algumas pessoas fazem associação inconsciente, aonde achando que a pessoa, o seu vizinho é um modo de dizer, né? A outra Uhum. pessoa está mais feliz do que ela porque ela pegou o vírus e não se manifestou o vírus de uma grandeza tão importante. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: a gente está lidando com um agente patógeno externo completamente heterogêneo, completamente desinforme, que não segue nenhum tipo de regra ou nenhum tipo de lei. Ele age como ele tem que entender que ele agir. Então, ele mata mesmo a pessoa, ele liquida a vida da pessoa e deixa as pessoas sofrerem muito, afastando o elemento da felicidade. Entende? Então, o grande problema é justamente isso. Até onde que a gente pode realmente se permitir ser feliz sem culpa, entendendo que a culpa não é sua de você estar feliz. Eu acho que você pode ter compaixão, mas ao mesmo tempo, e deve ter, evidentemente, eu acho que isso é um dos grandes motes diferenciais pós-pandêmicos será a questão ali será a questão do olhar social e a compaixão para com o outro, né? Mas, ao mesmo tempo que você tiver esses dois componentes, você vai poder também exercer o seu componente de felicidade, sem sombra de dúvida nenhuma. E existem componentes, tirando essa história da pandemia, existem alguns componentes para a pessoa ser feliz? A gratidão é Bom, uma delas? tirando a. Tirando. Desculpa, entrou um negocinho aqui no olho. Tirando o componente da pandemia, nós estaríamos em um outro tipo de diálogo. Você perguntou se, tirando a pandemia, existe uma Tirando a forma. pandemia, existe alguns componentes para a pessoa ser feliz? A gratidão é uma delas? Olha, é muito importante você ser grato a alguma coisa, porque faz muito bem para a alma, né? Eu acho que ali não é uma questão de felicidade. Talvez você seja feliz pelo que você conseguiu e você está agradecendo o que você conseguiu. Mas a gratidão vai te dar uma sensação muito mais ampla do que a felicidade. Ela vai te dar uma sensação de bem-estar, porque você reconheceu aquilo que você conseguiu ou você reconheceu aquilo que alguém intermediou para você ter conseguido, seja aquilo o que for. Agora, eu acho que a gente volta um pouquinho no começo da nossa entrevista, ô Lúcio, aonde a gente fala de química cerebral. A química cerebral é muito importante, porque a química cerebral é que vai determinar a capacidade da pessoa ser feliz, e muitas vezes ela não sabe que ela é feliz, seja por uma deficiência química neuronal, ou seja até por algum transtorno depressivo. Tem vários tipos de depressão, não vou entrar aqui no mote, mas Uhum. alguma coisa nesse sentido, ou algum transtorno de humor, alguma oscilação. Então, tudo isso, se tiver controlado, vai permitir que a pessoa seja mais feliz. Porque a depressão é uma condição clínica constante. É difícil você falar em felicidade e você não analisar os aspectos psiquiátricos e psicológicos da mente humana de cada pessoa, lembrando que isso é uma questão individual e não coletiva. E hoje, pelo menos, de tantas entrevistas, né, que eu tive o prazer de te dar, eu acho que hoje é a primeira que a gente não está tendo interferência no sinal, né? Pelo menos até agora, não Ainda pode bem, falar nada, não mas fala nada. não. Já é Mas uma eu acho que felicidade isso. lógico, eu acho que a felicidade também não é só composta daquilo que você sente, ou daquilo que fizeram para você, mas é daquilo que você também pode estar fazendo para alguém. Como nós dois estamos fazendo aqui, né? Nós estamos aqui tentando transmitir mensagens para algumas pessoas. Isso é fantástico, acho que não tem preço, né? As redes sociais hoje, Lúcia, muito mais do que a felicidade, a pseudo-felicidade do Instagram, a pseudo-felicidade de você estar lá na piscina, na casa de campo, ou estar em Paris, na Disney, ou no Guarujá, não importa qual que seja o lugar, muito mais. Hoje ela tem uma função muito mais ampla do que isso. É a função de nos aproximar diante de um quadro de distanciamento e isolamento. Entendeu? Então, é muito É, importante isso, porque, na realidade, essa aproximação nós não teríamos na década de 90.
Não, e aí sim o quadro seria muito mais do que um quadro dantesco como esse, né? Então, hoje nós é, temos as redes sociais que permitem a comunicação, e isso deixa a pessoa menos isolada. A pessoa menos isolada, especialmente para quem tem depressão, ela pode sentir um pouco mais de felicidade, né? Então, acho que isso é muito importante, porque algumas questões são reguladas mesmo pela questão psiquiátrica, né? Ou pela questão neurológica, não só apenas pela questão psicológica. Então, acho que é muito importante ter uma noção do aparelho mental como um todo. Eu acho que isso, por isso que a saúde mental é composta pelo entendimento neurológico, psicológico e principalmente psiquiátrico, né? Então isso eu acho que é muito importante para que a gente possa entender o porquê que a pessoa não está podendo ser feliz ou não se permite ser feliz em relação a algum trauma que aconteceu lá no passado e daí gera algum tipo de bloqueio emocional, algum tipo de, né, de restrição ali sentimental. Nós já estamos vivendo uma fase restritiva muito grande. Então, isso já é um motivo para as pessoas ficarem tristes. Porque, veja, quando uma pessoa tem um comércio fechado, e é muito triste nossa, isso, né? A gente sabe que a pessoa precisa de dinheiro para trabalhar, e ela tem todo o direito de ficar triste, porque esse estresse externo que ela vai ter, esse estresse externo que ela vai ter pela infelicidade monetária do seu comércio ou da sua perda de emprego para quem é funcionário, independente do que seja, independente do salário, que você precisa daquilo para viver, você vai mexer também nas instâncias psiquiátricas. E aí aquela química cerebral, veja que importante, aquela química cerebral que estava realmente ali, estava num nível de estabilização, estava ali num nível, né, nem baixo nem alto, então essa química cerebral vai ser afetada e vai descarregar mais hormônios negativos para você, vai abaixar todos os hormônios, né, do cérebro que emitem prazer, e aí você vai ficar mais triste ainda. E não só isso, você vai descarregar altíssimas doses de hormônios negativos na sua corrente sanguínea, principalmente o glucagon e o cortisol, que são os hormônios do estresse, né? Aí dimensionando alterações físicas, alterações fisiológicas, e gerando uma patologia que não existe. Então, veja como é importante essa questão da felicidade, como é importante você se permitir ser feliz, não só pelo sentimento, não só pela emoção, mas por toda a questão da sua dimensão fisiológica corporal. existem pessoas que se sabotam, que não se permitem ser felizes? Existe autossabotagem, sim. Geralmente a autossabotagem ela é formada por pessoas que têm uma culpa muito grande ou um sentimento de baixa estima muito exacerbado, e a autossabotagem ela está associada especialmente ao tipo de criação que a pessoa teve. Então, para a pessoa se sentir muito infeliz, ela precisa realmente ter uma autoestima não competente à sua altura. E aí, por ela se sentir infeliz e por ela se sentir não capaz de fazer as suas tarefas no meio, de se sentir quem que ela é no meio que ela ocupa, essa pessoa ela vai realmente se auto-sabotar. E a autossabotagem também é um processo inconsciente, né? Até a pessoa descobrir que está ali se auto-sabotando, até a pessoa descobrir que ela está se auto-denegrindo, vai um processo longo. E aí você Bah, pode, nesse meio tempo, você pode ali acumular uma série de estragos. Porque a felicidade ela é medida não pela constância, porque isso não existe. Isso é utópico, né? É imaginário, seria o correto, mas não tem. A felicidade, na realidade, ela é medida pelos momentos de prazer que você tem e pela sua capacidade de lidar com a frustração e não ter, naquele espaço de tempo, o elemento da felicidade te adornando como você gostaria, né? E às vezes você tá esperando entrar na faculdade, está esperando um emprego novo e você não conseguiu esses dois itens e isso vai te deixar realmente infeliz. Então, saber lidar com a frustração nesses momentos é essencial para que nós possamos ali
administrar a felicidade de uma maneira maior, sem nos prejudicar através de culpa, ou através de autossabotagem, ou através, principalmente, das autocríticas, né? Que são tão ali cruéis para a própria pessoa. E as pessoas que têm a síndrome da Poliana, que acham que todo mundo é cor-de-rosa, que o mundo todo é cor-de-rosa? Como é que a gente faz para lidar com essas pessoas? A síndrome de Poliana, ela é uma síndrome de afecção particularmente neurótica, né? Particularmente neurótica, onde a gente tem ali uma sensação de felicidade constante de que tudo vai bem. O mote psicológico mental que endossa a síndrome de Poliana é justamente a positividade tóxica, que ela é tão nociva quanto, né? Quanto a própria autossabotagem, quanto a própria falta de felicidade. Porque são instâncias que renegam a realidade. Então, são aplicações negacionistas, não só da própria questão do fato em si, mas, em relação também à própria dimensão a própria dimensão da realidade. Então, você começa a viver uma realidade à parte. A síndrome de Poliana não tratada, ela é muito perigosa porque você nega até uma doença. Então, você nega transtornos, você nega toda a realidade, né? Então, ela é muito complicada. Então, mas é tratável. A síndrome de Poliana é altamente tratável e totalmente você consegue a remissão. Então, não teria problema nenhum. Mas a pessoa tem que ir, né? No filme A Vida é Bela, o personagem principal, Fantástico. Você está falando do filme da guerra, né? Ele transforma a vida daquele menino, apesar de todas as coisas, né? Existe possibilidade de sermos positivos numa situações tão extremas quanto aquela? Olha, ali ele exerceu o papel dele de pai. Porque ele entendeu que ele tinha que cuidar do menino, sem explicações psicológicas, claro, porque ele não as detinha, mas ele foi fantástico, ele foi brilhante. O filme é excepcional, excepcional. O filme é um filme de rasgar a alma, né? Então, nesse filme, ele usou da criatividade e da inteligência para tirar o menino do sofrimento. Essencialmente, ele fez ali um papel de pai mesmo, sabe? Eu não diria que ali ele usou uma síndrome de Poliana, alguma coisa assim parecida. Ele usou os elementos da criatividade e da competência que ele teve em elaborá-la para que o filho não ficasse ali sofrendo os horrores da guerra, né? Então ele soube conduzir aquilo muito bem. Eu acho que, claro, é um filme, mas se fosse na vida real, pouquíssimas pessoas teriam essa capacidade de fazer, ainda mais uma época nazista, onde o terror imperava, né, o tempo inteiro. Então o filme é um filme muito bem dirigido, muito bem executado, um script fantástico, dentro de uma realidade tão triste que as pessoas passaram ali nos anos 30, anos 40, onde você tinha um ditador completamente psicopático, né? E queria dominar o mundo de acordo com as suas ideologias, com as suas manias e com a sua psicose. Então esse filme foi muito bom, porque ele tirou o menino ali da tristeza e pôde dar momentos de felicidade em um ambiente de terror para o seu filho. E aí, como é que você vê caso de algumas pessoas que passaram por uma situação muito, muito difícil na sua vida e transformaram isso em obra de arte? É o caso da Frida Kahlo. Claro. Foi uma mulher que teve, do ponto de vista físico, tudo que você pode imaginar. Sim. Eu acho que ali, além da própria capacidade dela, do dom artístico, para transformar a dor em arte, ela tinha uma capacidade de personalidade muito grande de superação. Isso em psicologia e psiquiatria nós chamamos de
Personalidade soberana. Então, essa personalidade soberana, ela é muito importante para que a pessoa possa superar. Veja, você não consegue superar os traumas, você não consegue superar as suas questões emocionais, psicológicas e principalmente conflitantes, caso você não tenha uma personalidade muito forte. Porque o que vai determinar ali essa superação é justamente a qualidade da sua personalidade. Porque a personalidade dela era muito forte. Aquela mulher Demais. passou por tudo. Sim, Tudo. teve Até até um traição filme, do né? marido, que ela amava Claro, tanto, teve né? até um filme estrelado pela Salma Hayek e tal. É. Fantástico. Outra pessoa de muita... Outro filme que mostra como que as coisas podem serem feitas, né? Eu acho que a questão dos filmes ela está muito ligada ali com a vida real e pode servir de exemplo. Eu acho que é importante. Agora, claro, eu acho que o ser humano veio na Terra para ser feliz, tá? Infelizmente não dá para nós sermos felizes o tempo inteiro. Mas a partir do momento que você começa a assumir os seus gostos, começa a assumir as suas preferências, assumir aquilo que realmente você gosta, você vai estar mais apto e vai estar mais preparado a você enfrentar os dissabores do dia a dia e as intempéries que se fazem tão presentes na vida de alguém, né? E são, infelizmente, comuns e habituais. E aí, como é que a gente faz para ser feliz quando você trabalha, por exemplo, com uma pessoa tóxica? Olha, se você não tem a opção de mudar de cargo, ou mudar de setor, ou de mudar de andar, alguma coisa assim, a melhor dica que eu daria seria justamente o não envolvimento. O não envolvimento com essa pessoa é fantástico. Você não se deixar contaminar é, 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 por essa toxicidade, né? Toxicidade. O ambiente tóxico ele é muito complicado porque ele descarrega um desprazer anormal numa atividade humana intencional que é o trabalho, né? Aquilo que a gente falou, as Sim. pessoas estão tristes porque não estão conseguindo trabalhar. O cara quer vender pipoca no farol e não pode, né? Então, ah, essa questão ali da, do ambiente tóxico profissional, ela é muito complicada porque ela prejudica não só a saúde física, a saúde mental, mas ela prejudica também a criatividade da pessoa e a sua produtividade. Então, e Sim. principalmente quando essa toxicidade ela vem de fora, de um nível mais hierárquico maior, né? Então, e aí você não vai conseguir lidar com ela, porque você é subalterno de alguém. E aí entra realmente um outro tipo de felicidade, que é a felicidade que os sádicos têm, que é a felicidade perversa, que é totalmente patológica, que é justamente o oposto do que a gente está discutindo aqui. Então, Uhum. Lúcia, é muito complicado essa, essa felicidade, porque ela não é a felicidade ali requerida, né? Aí é o cara que vai ter o prazer sádico em controlar a sua vida e usando até uma terminologia um pouco mais antiga, até espezinhar a sua vida e tal. Então, eu acho Uhum. que isso é muito complicado, porque vai te deixar muito infeliz e você vai poder desenvolver ali outros sintomas, outros transtornos, como a própria síndrome de burnout, por exemplo, e aí não ocasionada pelo excesso de trabalho, mas é ocasionada pela infelicidade que ela também faz isso, né? Pela infelicidade de você estar ali no ambiente profissional totalmente tóxico. E esse ambiente profissional vai ser muito ruim para você, porque é lá de lá que você tira o seu sustento. Então, o ambiente profissional, nosso trabalho, ele tem que andar juntamente com a saúde, porque o lado econômico é um braço da saúde, né? E é justamente isso que nós estamos vivendo essa dualidade hoje, né? Saúde ou economia?
E não É é, e a verdade. divisão não é essa, entendeu? Então, assim, veja, é um vírus que consegue até nisso perpetrar o ódio, a dissonância, né? A polarização em todos os lados. Então, nós estamos vivendo uma época que nunca, nunca na história da medicina houve, né? Jamais, não dá para comparar esse vírus com outros vírus, especialmente que Não, o último episódio pandêmico na Terra, dessa proporção, foi a gripe espanhola, mas você na gripe espanhola você não tinha nem antibiótico, você não tinha cortisona, você não tinha uma série de. Nem termômetro você tinha. Então, não é nada disso. E na realidade, hoje você tem uma série de. Você tem uma medicina super avançada, você tem uma ciência super fantástica, a comunidade médica internacional é de extrema capacidade, só que nós temos que correr com o quê? Contra o tempo, é, entende? E isso é difícil. o tempo não é muito amigo, então você tem que fazer desse tempo a sua segurança. E aí a questão da máscara. Da máscara e das todas as outras Sim, limpezas. de todas E as aí que você coisas. vai. Claro, veja, se você usar corretamente a máscara, você não pega, você fala. Só que as pessoas, o que acontece? Você usou a máscara, aí você coçou a testa, aí você coçou aqui. Acabou. Você já, a sua testa estava contaminada. Né? Então, é entender os porquês. E hoje o trabalho virou também um artigo de luxo, porque não todo mundo está podendo ir para o seu trabalho. Ainda mais agora que nós estamos entrando hoje em feriado, né? Feriado de 10 dias em São Sim, Paulo. Né? Hoje à são mais meia-noite. 10 dias. Começa hoje à Mais meia-noite. 10 dias. É, A é partir de hoje à triste, porque, meia-noite. claro, então como é que uma pessoa pode ficar em casa, né, com a geladeira vazia, feliz, com a geladeira vazia, e sem salário? É difícil falar em felicidade isso. E se ela sair para a rua, ela não vai ter saúde, porque ela pode se contaminar. Então, veja Sim, o dilema que é o que esse vírus está trazendo. Então, é o que eu te falei, a felicidade virou um artigo de luxo, e parece que o principal vetor dessa felicidade hoje, dessa possível retomada, talvez essa seja a palavra, não sei se você vai concordar ou não, dessa possível retomada de felicidade, seria o advento vacinal, você ser vacinado. Eu, por sim. exemplo, tentei tomar vacina e não consegui, mesmo sendo médico, porque eu não tenho idade para tomar vacina. Então, eu tenho que usar 2, 3 máscaras, me cuidar, essa coisa toda, porque eu não posso sair amanhã no posto tomar vacina. Pelo menos, você veja, no meu caso, eu saí do posto, não saí frustrado, eu saí do último posto de saúde que eu fui, extremamente feliz, porque eu vi muita gente, muito velhinho, muita velhinha tomando, dá gosto, sabe assim, dá gosto. Tá. Eu saí de lá com a alma cheira, como se tivesse tomado um shake de morango, entendeu? Então, assim, eu saí de lá com o paladar satisfeito, de poder ver essa população de terceira idade, a qual eu tenho profundo respeito. Por quê? Porque a população de terceira idade é o nosso patrimônio, é um patrimônio cultural, Sim, e entendeu? ninguém dá valor, né? Exato, exato. No Brasil, né? No Brasil. No Brasil. Claro, veja, eu conheci um velhinho na Disney, já morreu infelizmente. Esse cara se aposentou aos 90 anos, aos 89, desculpa. Mas olha só que interessante. Esse cara se aposentou aos 89 anos e ele era porteiro de um hotel chamado Grand Floridian, que é um hotel que fica lá dentro da Disney. Eu ia nos restaurantes do hotel, é um hotel assim, até um pouco bem chique e tal, não sei o quê. Mas ele trabalhou como porteiro dos 89 aos 101 anos. Caramba! Ele morreu uns anos atrás, não tem nada a ver com Covid. Então, a felicidade que ele tinha em estar exercendo a sua profissão aos 90 e poucos anos. Veja, Muito legal isso. e o respeito que tem. Né? Então, esse tipo de situação deixa a pessoa muito feliz. Isso no Brasil, esquece, nem daqui a 500 anos vai ser igual. Não adianta, porque é uma questão cultural. É triste falar, mas é verdade. E aí, quando você tem uma valorização daquilo que você faz, ou daquilo que você é, ou da idade cronológica que você atingiu, você tem elementos de felicidade muito grandes. Então é muito importante isso. Né? Porque do mesmo jeito que o estresse pandêmico externo afeta a sua condição psiquiátrica e afeta toda a sua taxa hormonal, toda a sua
os seus índices, né, de serotonina e etc., o não estresse e a satisfação vai afetar também positivamente e vai aumentar o seu nível de serotonina. Era como se você estivesse comendo chocolate sem estar comendo chocolate, né? É O muito chocolate gostoso aumenta, isso. sim, ele aumenta as conexões neuronais, tal, faz bem para os neurônios, enfim. Mas, além de ser viciante, evidentemente, porque ele vicia de comida, tirando a bebida alcoólica, cigarro, é a única comida realmente viciante que existe, porque ele tem tiramina e vicia, mas ao mesmo tempo que ele tem a questão do prazer, né? Porque para você ser feliz, você precisa do elemento do prazer. Sem o elemento do prazer, não tem como você ser feliz. E aí a gente volta à questão principal, se é uma deficiência neurológica, ou se é uma deficiência hormonal, psiquiátrica, ou apenas uma questão psicológica que dá para ser corrigida. Porque a felicidade, veja, você pode ter uma depressão, por exemplo, você pode ter um estado depressivo constante, de uma depressão exógena, que é a depressão psicológica, e ela ser tratada no consultório, e embora você poder ser feliz. Agora, quando você tem a depressão clínica instalada no seu aparelho mental, que é a depressão endógena, que é a depressão morfológica orgânica, de conotação psiquiátrica, aí fica mais difícil. Aí são milhões de sessões no resto da vida, e com medicação controlada, mensalmente para regular a dose do medicamento. Né? Que isso é importante. Para você tentar ser mais feliz. Eu estou fazendo um livro de depressão bem legal. Né? Eu terminei meu 7º livro agora. Me deixa muito feliz, porque eu escrevo para a população. Você sabe, você me conhece. Eu sou um cara 100% feminista, né? Então eu escrevo para a mulher. Eu acho que o meu papel é muito importante isso. E eu não posso, uma questão contratual, eu não posso te dizer do que se respeita o livro, mas esse eu já acabei, tá em processo de correção, de análise. Agora está meio complicado nessa alguma coisa agora por causa dessa pandemia. Mas eu já estou escrevendo simultaneamente o 8º e 9º. Eu queria te agradecer imensamente. Fiquei muito feliz da gente ter essa conversa. E eu queria que você deixasse seu endereço nas redes sociais, Claro. Alexandre. Bom, de tantas entrevistas que eu tive o prazer em dar para você, essa foi a primeira que nós não tivemos nenhum problema de conexão. Né? Então, obrigado, continue aí com a sua capacidade jornalística sempre. Né? Eu sei que você entrevista muita gente, continue sempre, se proteja, né? Cuide-se, enfim, todas aquelas orientações que você sabe. Alexander Bez Oficial tem tudo ali no Instagram. Um beijo. Tchau, Querida, para pessoal. você também. Obrigado, você, obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, querida.